Então, pessoal, vamos fazer aquela revisão bem tranquila, bem rápida. É só lembrar o quê? Da regra da mão direita. Fez a regrinha da mão direita, vai dar tudo certo, beleza? Então, vamos começar lá? Então, olha só, revisão da aula 38, força magnética, parte 2. Na parte 2, tratamos o quê? A situação ó, sobre um condutor retilíneo. O que é isso? Um fio. Pense em um fio. Nesse fio passa uma corrente elétrica. Perpendicular a essa corrente, nós temos o campo. Vai fazer um plano aí, né? Então, saindo desse plano, eu vou ter o empurrão. Lembrando que só vai ser quando for carga positiva a palmada, né? A palma da mão empurrando, o empurrão. Se for negativa, seria a costa da mão, tá bom? Então, sempre prestar atenção nessa situação aí. Como eu calculo força magnética? É só lembrar do BIL, B-I-L, campo, corrente e comprimento do fio. Olha o Lzinho aqui, ó, comprimento do fio, seno de θ, porque nem sempre vai fazer um ângulo de 90 entre o campo e a corrente. Bom, entre condutores paralelos e retilíneos, considere dois condutores retos, extensos, percorridos por corrente elétricas, e 1 e 2, separadas por uma distância, lógico, R aí, né? Situados no vácuo, a corrente elétrica I1 origina o vetor indução magnético B1 de intensidade. Aí o que você vê, ó? B1 está aqui, constante sobre 2π I1 R e L. O que isso acontece? Quando eu quero a força magnética, esse campo 1 vai estar atuando no fio 2, né? O próprio fio não vai atuar nele, mas vai atuar no outro. Então, força magnética eu considero as duas correntes. Bom, aqui é a representação bem legal, porque I1 está afetando I2 aqui, ó, porque ele gera um campo magnético e vai afetar I2. Mesma direção e sentido, atração. Mesma direção, sentidos opostos, repulsão. Bem direto. Aqui uma representação vista de cima, lógico, né? Se as correntes têm o mesmo sentido, tá? Aqui só repetindo mais, mostrando para você uma visão de cima do fio, da ponta do fio, vamos dizer assim, ó. Então aqui, ó, a corrente estaria saindo da tela, as duas, mesmo sentido, direção e sentido, atração. Saindo da tela e entrando na tela, então o que acontece? Repulsão. Bom, entre dois condutores retos e extensos, paralelos e percorrido por correntes, a força magnética será de atração, se tiver o mesmo sentido, e será de repulsão em sentidos opostos. Logo que a gente calcula aí por metro, né? Então, a cada metro vai ter uma determinada atração. Então, pessoal, olha só, toda vez que vocês estiverem estudando, você sempre tem que lembrar da questão da regra. Por quê? Você pensa, tem dois fios, é como se fossem os dois braços. Aí você vai analisar, a corrente está passando para lá e essa também está passando para lá. Aí você pega a mão direita e você faz, aqui deixa eu ver, aqui ó, vai parecer que é a minha mão direita, né? Então você faz a regrinha, corrente elétrica, polegar e o restante dos dedos, campo magnético. Carga positiva, empurrão, carga negativa, sentido oposto, né? Que seria a costa da mão, certo? Vão lá, façam as atividades, lembrando, leia com calma, anota os dados, arruma a questão, olha as unidades, aí você começa a fazer conta, tá bom? Então vão lá, já já nós voltamos. Então, com certeza fizeram 4 questões aí bem tranquilas, mas pode ser que alguém não tenha entendido ou tenha feito por um caminho diferente. Então, vamos dar uma olhada, tirar essas dúvidas, vamos lá? Então, tirando as dúvidas, né? Primeira questão. Aqui tem um desenho de 2 pedaços, né? Lógico que esse cima aqui está completo, mas é como se fosse um corte, né? Norte e sul. E tem uma corrente passando, lógico, tem uma chave C, observa aqui, ó. Quando eu fechar esse circuito, vai passar a corrente elétrica. Lembre sempre, ladinho maior positivo, mesmo que não venha o sinal positivo, lado maior positivo, lado menor negativo. Então ali o fio ele te dá uma orientação de A para B, né? Para você ter noção. Então vamos lá.
Um condutor retilíneo AB, então está aí representado, é alimentado por uma bateria de força eletromotriz Z, conforme mostra a figura. Colocando-se esse condutor entre os polos norte e sul de um ímã e fechando-se a chave C, condutor AB, né? Então, vai passar por ele. Será atraído pelo polo norte? Será atraído pelo polo sul? Irá se deslocar para cima? Irá se deslocar para baixo? Será atraído e repelido de forma alternada? Se o campo magnético é constante e a corrente é constante, teria a possibilidade de eu conseguir fazer alternar, que ele está falando aqui, então é meio complicado, né? Porque a corrente é constante e o campo é constante. Então, o que você vai ter que fazer? A regra da mão direita, de novo. Vá lá, você vai observar. Ó. Vamos lá, sentido, lembrando, ó, vou até tirar esse sentido aqui. Vamos colocar que ele está fazendo isso aqui. Ó. Então, ele vai de B para A, as cargas positivas, certo? Então, o dedo aí nessa posição. Depois, você vai colocar o sentido. Sempre sai de quem? Norte para o sul. Ó. Então, sai do norte, chega no sul. Então, aí você já tem praticamente a resposta, né? Bem tranquila aí essa questão, tá vendo? Ó? Então, está saindo de N para S. Então, você tem o sentido do campo. Se você tem o sentido do campo e o sentido da corrente, ó, para baixo, então você faz a regrinha e vai ter, lógico, né? Já deu para perceber aí que a força magnética é para cima. Viu a construção? Ó, primeiro eu olho, ímã sai do norte para o sul. Isso aqui tem que ser feito. Aí você já sabe que são os dedos fora o polegar. Pega o dedo polegar aí, você vai fazer o quê? Descendo. Então, você vai ter descendo a corrente, o restante dos dedos na direção de B, e você acha bem facinho aí que esse fio irá se deslocar para cima. Então, uma questão só de representação. Vocês perceberam que nós estamos usando apenas a regra da mão direita. Então, vamos aí para a nossa segunda questão. Dois condutores metálicos, X e Y, são percorridos por correntes de mesma intensidade e sentidos opostos. Olha o que está falando aqui, ó, sentidos opostos. Como mostra a figura. Então, a corrente em X está subindo, a corrente em Y está descendo. Com relação a essa força magnética exercida pelo condutor X sobre o condutor Y, podemos afirmar que é, então, olha só, condutor X em relação a Y. De repulsão, porque o vetor indução magnético em Y aponta para dentro do plano do papel. Então, aqui, gente, o que vocês têm que analisar? Primeiro, se tem sentidos opostos, você já tem que ter noção de uma coisa. Vai ser o quê? Repulsão. Aqui já é automático. A força magnética é de repulsão entre os dois, certo? Então, eu tenho aí, ó, força magnética. Aí você vai analisando. Ele falou que é de repulsão? Beleza, tá certo. Porque o vetor indução magnético, olha só, em Y aponta para dentro do plano do papel. Então, como é que você tem que representar isso? Deixa eu ver aqui, o vetor Y aponta para dentro do papel, certo? Vetor indução. Você tem que olhar em Y, fazer a regra número 1. Qual é a regra número 1? Olha a corrente, coloca a mãozinha aí em cima do Y, descendo, e você vai fazer o quê? Vai fazer aquele movimento de girar com a mão. Então, o que você vai ter? Ó, você vai ter aí, ó, entrando, né, um campo magnético que vai fazer esse sentido quando ele está descendo, lembra? Campo magnético. Então, aí, gente, só de eu fazer essa situação, eu já acho a resposta. Por quê? Então, o pessoal dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos tentar, né? Porque aqui tem que adaptar o cérebro. Olha só, regra da mão direita, certo? Então, o que você faz? Você pega a mão, coloca para baixo,
aí você vai fazer aquele sentido de girar, certo? Quando você está girando, o que acontece? Você vai saber para onde aponta. No momento que você fizer isso, ele vai fazer aquela volta e vai chegar no X. Quando chega no X, ele está entrando no plano do papel, que seria o plano da TV aí para vocês, certo? Ou se você tiver no tablet, alguma coisa aí, tá? Ele vem saindo e lá em X ele entra. Então você faz o que antes? Vamos dar uma olhada lá? Você vai sempre representar dessa forma aqui, ó. Você já vai fazendo os desenhos. Primeiro que é repulsão, beleza, a primeira parte está certa. Só que ele complementa dizendo que o vetor campo magnético está entrando no plano do papel em X. Aí fica corretinho aí, ó. Por exemplo, quando fala nulo, porque é só não, nulo não dá para ser. De atração já não dá para ser. De atração também não. Então esses daqui, ó, já eliminaria tranquilamente. Aqui embaixo tem de repulsão, ó. Porque o vetor indução magnético em Y aponta para fora do plano, tá vendo? Então aqui, ó, tá o erro. Então essa questão acaba estando errada. Então você tem que fazer o desenho e depois responder. Aí fica bem tranquilo para você. Então vamos lá, dando continuidade. Vão vendo aí que até agora só foram questões de treinar a regra da mão direita. No circuito da figura abaixo, composto de uma bateria, olha aqui, um resistor, aqui, e um fio condutor longo. Então esse fio aí, o que tem? A, B, C e D, né? Então tem um fio em cima e embaixo. Existe uma corrente elétrica, quando, lógico, o circuito aí está fechado, né? Tem uma resistência, mas está fechado. Aí o que eu falei para vocês? Lado maior sempre é quem? Sempre é o positivo. Olha aqui, ó. Lado maior, positivo, lado menor, negativo. Qual é o sentido que eu vou considerar? Aqui, ó, corrente elétrica vai nesse sentido. Beleza? Então, olha só. Podemos afirmar que devido à corrente haverá uma força de atração entre cargas que tende a aproximar os segmentos A, B e CD? Então vamos voltar aqui e olhar a figura. Vamos lá. Daqui para cá, ó, a corrente está indo, certo? Se ela está indo e faz uma voltinha, o que acontece? Sentidos opostos. Então, quando são sentidos opostos, o que eu vou ter nesse fio? Olha aqui. Força magnética de repulsão. Tá vendo a importância de fazer o desenho aí, ó? Então, eu representei a corrente elétrica e a força magnética. Então, vamos lá. Primeiro, haverá uma força de atração? Errado. Haverá uma força magnética que tende a separar os segmentos A, B e CD. Se está falando que tem uma força magnética, beleza. Porque, olha aqui, ó, força magnética. Que tende a separar, olha lá o que eu fiz, repulsão. Está escrito de uma forma diferente, separar os segmentos. Então aí praticamente já sei que está correto, né, gente? Então olha só, correto. Haverá uma força magnética que tende a aproximar? Já está sabendo que não tem. Aproximação dá o erro, atração dá o erro. Haverá uma força de repulsão? Pô, tá legal na D. Entre cargas que tende a separar os segmentos, olha só, haverá uma força de repulsão entre as cargas que tende a separar os segmentos, né, entre as cargas, né? E, para finalizar, não haverá qualquer tipo, não tem, né? Não tem como, tem que existir alguma força ali, não é também dessa forma. Então, essa questão, letra B. Bom, então aí o que faz separar essa situação é uma força magnética, né? Não é a repulsão entre as cargas. Por quê? O que está repelindo aqui, ó, o fio em si não é a carga, é a carga que cria um campo magnético e o campo magnético cria uma força de repulsão aqui. Ó. Então, força magnética de repulsão. Então, observando aí, sempre fazer o desenho antes. E para finalizar, né? Aqui desconsidera aqui, tá? Então aqui, questão correta, letra B. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui.
Sempre que vocês forem resolver as questões, sempre dá uma olhada, de preferência, no esboço. Faz toda aquela situação de corrente elétrica, sentido convencional, sentido real, regra da mão direita, número 1, para saber onde é o campo magnético, número 2, para saber a força magnética, tá bom? Então, sempre observando isso aí. Vamos lá, continuando agora a fazer a questão de Enem. Bom, dois condutores retos, extensos e paralelos estão separados por uma distância de 2 centímetros e são percorridos por correntes elétricas de intensidade I1, 1 ampere e I2, 2 ampere. Com os sentidos indicados na figura. Então, olha só, aqui está representando a distância, ele colocou como D, mas pode ser usado R, importante que a distância é entre os fios, porque às vezes é um livro, sempre vai usar aí letras ou D ou R, ou X também, dependendo se ele quer que você encontre. I1 e 2 no mesmo sentido. Então, só de olhar aí, você já sabe que mesmo sentido é o quê? Atração. Permeabilidade magnética do vácuo, já é dado para vocês utilizar na questão. Se os condutores estão situados no vácuo, a força magnética entre eles, por unidade de comprimento, no sistema internacional tem intensidade. Então, ele quer saber o valor da força. Então, você vai calcular aí o valor desta força. Então, vamos lá. Então, olha só, os dados estão aqui, todos eles. Ah, professor, por que mudou? Centímetro não é metro. Então, você tem que dividir por 100. Vai dar 0,02 metros. O restante está em ampere, está metro, então está tudo perfeito. A equação F é força magnética, aí é substituição. Então, vamos lá. 4π vezes 10 elevado a menos 7 já foi dado para vocês aqui, ó, que é a permeabilidade magnética no vácuo. Então, você já utiliza aqui. Substituiu, beleza. 2π é da equação, certo? 1 é a corrente I1 e 2 é a corrente 2 ampere, né? A distância é 0,02 metros e L é 1 que não vai afetar em nada. Lembra que dá para fazer aqui, ó? Simplificar π com π e 4 dividido por 2, 2. Então, o que é que você vai ter? 2 vezes 2, 4 dividido por 0,02. Então, isso aí vai me dar 2 vezes 100, resolvendo esta parte aqui, ó, dá 100. E multiplicando por 2, 200. Então, 200 vezes 10 elevado a 7. E aí você chega no resultado. Algumas contas vocês podem até utilizar, gente, algumas regrinhas de potência, fica até mais fácil. Vou mostrar aqui para vocês como é bem tranquilo de fazer. Como assim, professor? Você pode pegar esse valor e fazer isso aqui, ó, 2 vezes 10. Como eu vou passar vírgula 2 vezes para frente, fica aqui, ó, menos 2, certo? Então, ficaria 2 vezes 1 vezes 2 dividido por 2 vezes 10 é menos 2, certo? Esse 1 não influencia em nada. Imagina, eu estou tirando esse valor e colocando 2 vezes 10 é menos 2. Olha aqui, ó, ele vai sumir com esse de cima e a potência que está negativa passa para cima. O que é 10 ao quadrado? 100. Ó. Você nem precisaria fazer conta com calculadora. Ah, mas é uma conta difícil. Não, a potência de 10 ela fica bem tranquila de ser feita, tá? Então, você tem várias formas de fazer conta, tá? Macete e tudo mais. Só vou tirar aqui para não atrapalhar, tá muito rabiscado. Bom, então, o resultado, simplesmente em notação científica, elimino esse 0, somo 2 na potência. O que acontece? Menos 7 mais 2, menos 5. Então, aí você chega na resposta final. Pessoal, é o seguinte, sempre que vocês forem estudar qualquer conteúdo de química, física, que tem que utilizar matemática, você sempre dá uma olhadinha naquela revisão do primeiro ano, aquilo lá é essencial. Potência de 10, operações com potência de 10, com número decimal, é uma coisa tão simples, só que é difícil de aprender se você não praticar. Então, tem que observar a regrinha. Repete abaixo, somos expoentes, vírgula para a direita, vírgula para a esquerda.
ajuda demais fazer conta, tá bom? Então a gente se encontra aí na próxima aula. Tchau!